gênio, vamos embora aprender matemática? Meu nome é Marlon, sou matemático e na aula de hoje nós continuaremos o nosso curso de equações do segundo grau. Hoje nós vamos, de fato, colocar a mão na massa e transformar uma equação do segundo grau que a princípio nós não conseguimos resolver em uma equação do segundo grau que nós conseguimos resolver. Vamos sair daquelas enrolações de explicações mostrando aonde eu quero chegar sem nunca chegar. Hoje você vai ver de fato a coisa acontecer. Antes da gente ir para a aula propriamente dita, gente, eu sempre lembro, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo desse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer, manda esse vídeo também para aquele seu amigo que está precisando estudar esse tempo, que está tomando bomba no colégio, ou que está precisando de estudar para aquela prova de vestibular do Brasil afora. Aqui você aprende, gente, matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Então vem comigo que aqui é o local de você se tornar um hacker mais exato. Depois da vinheta, a gente continua o nosso curso de equações do segundo grau. Gostou? Então, vem! Gênio, hoje é o dia de fato, nós colocarmos a mão na massa e começarmos a detalhar a nossa álgebra aqui. Tranquilo? Vamos a isso. Eu falei na aula passada que nós só conseguimos resolver dois tipos de equação de segundo grau. Equações desse tipo 1 aqui e equações do tipo 2, que eu deixei até escrito aqui. Beleza? Volta lá naquela aula se você não escreveu no seu caderninho aí, beleza? Para você relembrar, porque não dá para eu ficar voltando toda hora. Hoje eu vou trabalhar nas equações do tipo 1, beleza? E vou te mostrar como nós conseguimos pegar uma equação daquela do tipo 3, que é a equação geral de uma equação do segundo grau, é a forma geral de uma equação do segundo grau, e transformar ela via essa técnica aqui, que se chama completar o quadrado, e a partir dessa técnica nós transformarmos uma equação geral em uma equação do tipo 1. Equação essa do tipo 1 que é facilmente resolvida, beleza? Para você resolver essa equação aqui, ó, basta você trocar o x por menos b sobre a. Se você trocar x por menos b sobre a, você vai ter aqui, ó, a vezes menos b sobre a, que dá menos b, beleza? A dividido por a, corta o a, vai ficar menos b mais b, que dá zero. Você acabou de resolver essa equação. Beleza? Então, essa equação do segundo grau aqui é uma equação simples de se resolver, não precisa aplicar a fórmula de Bhaskara, você simplesmente troca o x por menos b sobre a e resolve. Deixa eu colocar um exemplo aqui para quem não está entendendo nada quando eu coloco um monte de letra, eu vou colocar um exemplo numérico aqui. Imagine que você tivesse 2x menos 4 elevado ao quadrado igual a zero. Qual é o número que eu preciso colocar aqui no lugar de x para fazer isso aqui dar zero? É o número 2. Concorda comigo? Se você trocar x igual a 2, você vai ter 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. Então, se você fizer x igual a 2, você vai ter, né, 2 vezes 2 menos 4 ao quadrado. Isso, de fato, dá 0, porque 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 ao quadrado. Isso dá 0 ao quadrado, que, de fato, é 0 igual a 0. Beleza? Só que isso daqui é só um caso particular desse caso geral aqui, beleza? Mas o que eu quero que você entenda é que essa equação aqui, ó, é muito simples de se resolver, porque no fundo você resolve uma equação do primeiro grau. Muito embora, quando você abra esse produto notável aqui, você vai ter uma equação desse tipo aqui geral, beleza? Se você transformar ela de volta nessa expressão aqui, é muito fácil de se resolver. Tranquilo? O problema é, justamente, quando eu não te dou ela escrita dessa forma aqui bonitinha, que estava aqui, beleza? Te dou ela escrita nessa forma aqui e peço para você, resolve para mim, gênio, com quais são os valores que resolvem essa equação. Ah, vou usar soma e produto. Beleza, se você já sabe usar soma e produto, show de bola, mas eu vou te ensinar aqui uma nova técnica, técnica essa que vai te ajudar também em problemas de geometria analítica, legal? Principalmente essa coisa aqui de completar o quadrado. Não só em geometria analítica, mas também lá em cálculo e álgebra linear e outras vertentes aí da matemática também usa muito essa técnica de completar quadrado. Beleza? Mas chega de enrolação. Vamos à técnica em si. Perceba o seguinte, gênio. Aqui
eu não tenho uma equação escrita dessa forma aqui. Concorda? Concorda. Porque essa equação aqui, ela tem um ax mais b elevado ao quadrado. Aqui eu não tenho ax mais b elevado ao quadrado. O que eu quero fazer? Eu quero transformar essa equação aqui em uma equação dessa forma. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso recordando mais uma vez dos produtos notáveis. Olha aqui para mim aqui. Você lembra, na verdade, antes de você lembrar, né? O que isso daqui é, no fundo? Isso daqui, no fundo, é o quadrado da soma de dois termos, beleza? Se eu tenho a mais b ao quadrado, como a gente expande esse produto notável aqui? Isso daqui é o famoso o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Isso daqui é o que nós chamamos de o quadrado da soma de dois termos. Poderia também ser o quadrado da diferença. Se aqui, ao invés de mais, fosse menos, eu teria exatamente essa mesma expressão aqui, porém, esse termo 2ab aqui, ele se tornaria menos 2ab. Então, se for a mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Se for menos, a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Ao quadrado, a menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Beleza? Beleza. Isso aqui é produto notável, assunto da nossa playlist Matemática Básica 1. Só tô relembrando. Por que eu tô relembrando isso? Porque esse cara aqui é justamente isso daqui. Beleza? É o quadrado da soma de dois termos. Tranquilo? E o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa minha equação aqui, ó, e transformar ela em uma coisa desse tipo. Então eu preciso olhar para essa equação aqui e tentar enxergar uma forma de reescrever ela de forma a encontrar o quadrado da soma de dois termos. Agora presta bem atenção comigo. Como nós vamos fazer isso? Para isso você precisa olhar bem para aquela equação e tentar descobrir se existe alguma equação, alguma expressão envolvendo esse produto notável aqui que possa ser semelhante àquela equação. Será que existe? De fato existe. Por que existe? Olha só, se eu escolhesse o a igual a x e o b igual a menos 2, o a igual a x e o b igual a menos 2, o que eu teria? Eu teria o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Duas vezes o primeiro x vezes o segundo 2. 2 vezes 2, 4. Então isso aqui ficaria menos 4x. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é o quadrado de 2. O quadrado de 2 é 4. Note que esse quadrado perfeito aqui, esse x menos 2 aqui, esse produto notável, que no fundo é um quadrado perfeito, aqui, não é aquela minha equação lá. Concorda? Ele não é. Mas ele é bem parecido. Por que ele é bem parecido? Porque esses dois primeiros termos aqui, ó, são exatamente aqueles dois primeiros termos lá. Professor, como você pensou isso? Cara, eu olhei para a forma geral de um produto notável dessa forma aqui, ou seja, o quadrado da soma ou o quadrado da diferença de dois termos, e eu sei que eu sempre tenho o primeiro ao quadrado e duas vezes o primeiro pelo segundo. Se aqui está x ao quadrado, e eu sei que esse cara é o primeiro ao quadrado, eu sei que necessariamente o meu primeiro tinha que ser o x. Então eu já troquei o a por x, por isso que eu estou colocando aqui. Isso aqui que eu estou ensinando para vocês, a maioria das pessoas não ensina, beleza? Ele supõe que o aluno já sabe, ou que o aluno vai se virar para entender isso. Por isso que eu estou te explicando isso com muita calma, gente. E perceba que o raciocínio faz todo o sentido do mundo. Então, é por isso que eu escolhi o primeiro como x, porque eu já estou vendo aqui, ó, que o x ao quadrado é o primeiro ao quadrado tem que ser x. Eu já escolhi x. O segundo termo da minha equação tem que ser duas vezes o primeiro pelo segundo. Se o primeiro é x, eu sei que duas vezes o primeiro vai dar 2x. E o produto com o segundo tem que dar quanto? Tem que dar 4, concorda?
o produto 2 vezes o primeiro eu já escolhi, eu sei que é x. 2 vezes x dá 2x, vezes o segundo. O segundo termo que eu vou colocar aqui, ele tem que ser um número, beleza? Tal que quando eu multiplico 2 vezes x vezes o número, tem que dar menos 4x. E por isso eu sei que esse número tem que ser o menos 2. Beleza? Porque 2 vezes o primeiro, 2 vezes x, vezes o segundo, 2, vai dar exatamente o menos 4x. É por isso que eu escolhi o primeiro sendo x e o segundo sendo 2, beleza? E aí, esses dois termos aqui, ó, já me denunciaram qual é o produto notável que eu tenho que trocar. Beleza, gente? Mas isso já resolveu minha equação? Não, não resolveu. Porque veja que essa equação que eu encontrei aqui, ó, e ainda nem é uma equação, esse produto notável, não é essa minha equação aqui. Concorda? Não é essa minha equação aqui. Só que, o que falta nesse produto notável aqui, ou o que faltaria nessa equação aqui, ó, para se tornar esse produto notável? E agora você pode fazer essa pergunta de ambos os lados. Você pode pensar nessa equação aqui, ó, para se tornar esse produto notável, ou nesse produto notável aqui, ó, para se tornar essa equação. Eu acho mais fácil você sempre olhar para a equação e tentar transformar ela no produto notável, porque a equação ela já tem um sinal de igual. Beleza? Então vamos fazer isso? Depois eu posso fazer do segundo modo, mas primeiro vamos olhar para esse modo aqui. Agora eu olho para essa equação aqui, beleza? Olho para essa equação e pergunto como essa equação se transforma nesse produto notável aqui. Porque se ela se transformar nesse produto notável aqui, ó, eu consigo voltar para cá e acabou voltando para equações do tipo 1, que é muito simples de resolver. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou reescrever a minha equação aqui, ó, de vermelhinho. Só preste atenção nisso aqui, foi o que a gente pensou, até agora a gente está construindo o raciocínio. Deixa isso aqui, vamos pegar essa equação e reescrever ela aqui, ó. Reescrevendo essa equação aqui, eu tenho x ao quadrado menos 4x menos 5. Eu vou botar aqui uma distânciazinha, você já vai entender porque eu estou fazendo isso. Igual a zero. Beleza, gente? Beleza. Esse cara que você está vendo aqui é a equação, certo? É exatamente a equação. Essa equação não é o produto notável, concorda? Não é o produto notável. O que seria esse produto notável aqui? Eu teria que trocar esse menos 5 por mais 4, concorda? Eu teria que trocar esse menos 5 aqui, ó, por mais 4. O que eu posso fazer com esse 5 aqui para fazer ele se tornar mais 4? Eu posso fazer o seguinte, se eu pegar esse menos 5 aqui, ó, e somar mais 9, se eu pegar aqui esse menos 5 e somar mais 9, e eu vou somar aqui, ó, mais 9, se eu fizer essa conta aqui agora, ó, menos 5 mais 9, quanto que dá? Dá 4. E agora, esse lado direito aqui, ó, quando eu faço essa conta, dá justamente aquele produto notável lá. Concorda comigo? Concorda ou não concorda? Concorda, beleza? Menos 5 mais 9 dá justamente 4. É a mesma coisa que 9 menos 5. Isso dá 4. Beleza? Só que tem um problema. Qual o problema você notou? A equação que eu tinha originalmente era essa daqui. Beleza? Quando eu coloco esse mais 9 aqui, eu não tenho a mesma equação. No fundo, eu até alterei a igualdade. Lembra lá das nossas aulas de matemática básica 1? Eu falei para vocês que uma equação é como uma balança. Se eu mexo numa balança colocando um peso, eu faço aquela minha balança ficar desequilibrada, beleza? Então, pensando nessa igualdade aqui como uma balança, quando eu acrescentei esse mais 9 aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um peso do lado direito da minha igualdade, beleza? Coloquei o mais 9. Colocando esse mais 9 aqui, ó, eu alterei a minha equação original. Eu fiz ela ficar mais pesada aqui do lado direito, beleza? De forma que ela não é mais a minha equação original, beleza? Só que eu posso corrigir isso. Como eu posso corrigir isso? Se eu posso fazer a analogia de uma equação como uma balança, e eu sei que eu acabei de acrescentar mais 9 do lado direito e eu alterei o equilíbrio da minha balança, o que eu posso fazer para manter as coisas equilibradas? Eu posso fazer a mesma coisa do lado esquerdo.
Por quê? Se eu coloco um peso do lado direito, eu desequilibro a balança. Mas se eu coloco esse mesmo peso agora do lado esquerdo, eu volto a equilibrar a balança. Então, se eu pegar agora desse lado esquerdo aqui, ó, e acrescentar mais 9, eu acabei de fazer o equilíbrio voltar ao normal. Ou seja, acabei de fazer a minha equação se tornar novamente a equação original. E perceba que se eu tenho mais 9 desse lado e mais 9 desse lado, eu cortei. Concorda? Eu corto. E eu volto para a minha equação original. Tranquilo? Corto aqui, eu vou ter x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. É justamente a equação original. Ou seja, no fundo, colocar esse mais 9 aqui e esse mais 9 aqui é justamente esse princípio da balança que eu estou fazendo. Eu fiz algo de um lado, mas eu fiz esse mesmo algo do outro lado e mantive as coisas equilibradas. A matemática é a arte de você manter sempre as coisas equilibradas. Beleza, gente? Só que agora é que vem a cereja do bolo. Por que a cereja do bolo? Porque se eu cortar aqui, eu tenho a minha equação original. Porém, se eu não cortar, o que eu tenho? Se eu não cortar, eu tenho justamente esse meu produto notável aqui. Concorda? Concorda? Vamos então fazer essa conta. Eu vou ter o seguinte. X ao quadrado menos 4x eu não posso fazer nada, só vou reescrever. X ao quadrado menos 4x. Só que menos 5 mais 9 dá 4. Então, isso aqui fica 4. Beleza? Agora, do lado direito, eu vou ter igual. 0 mais 9 é quanto? Dá 9, certo? Eu tenho 9. Só que agora acabou, né? Por quê? Porque isso daqui é isso daqui. Que, por sua vez, é esse produto notável aqui. Então, eu posso escrever isso daqui dessa forma aqui. E é o que eu vou fazer. Eu vou ter x menos 2 ao quadrado. Concorda? Isso daqui é isso daqui, que por sua vez é isso daqui. Só que do lado de lá eu tenho o quê? Igual a 9. Caraca. Se você não percebeu o quanto isso aqui é lindo, você precisa continuar assistindo as aulas do nosso canal. Por quê? Você acabou de resolver a equação. Concorda que você acabou de resolver? Você acabou de resolver. O que essa igualdade está te dizendo aqui, ó? Que x menos 2 ao quadrado dá igual a 9. Beleza? X menos 2 ao quadrado dá igual a 9. Beleza? Eu tenho um quadrado aqui, beleza? Que está me atrapalhando. Eu tenho um quadrado aqui que está me atrapalhando. Ou eu posso também pensar em qual... Porque o que eu quero que você perceba aqui é o seguinte. Esse x menos 2 aqui ao quadrado tem que dar 9, concorda? Princípio da igualdade, se a gente pensar a partir do princípio da igualdade. No princípio da igualdade, se isso daqui do lado direito é um número e do lado esquerdo tem que ser o mesmo número, eu sei que esse número que está aqui tem que ser esse número que está aqui, beleza? Só que o 9, eu posso escrever, o 9, ele é também escrito como o quadrado de um número. E por que eu estou escrevendo ele como o quadrado de um número? Porque aqui do lado direito, veja, é o princípio da igualdade. Estou usando o princípio da igualdade, tanto indo quanto voltando. Isso daqui é um quadrado de um número, beleza? Então, e esse daqui é um número sem ser quadrado. Eu posso fazer esse número aqui, ó, virar o quadrado de um número, não posso? Posso, porque 9 é o quadrado de 3 ou o quadrado de menos 3. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, porém 9 também é... 9 também, eu vou botar aqui, ó, aqui embaixo. 9 também é o quadrado de menos 3. Concorda comigo? Concorda ou não concorda? 9 é 3 ao quadrado. 9 também é menos 3 ao quadrado. Só que agora, olha o princípio de igualdade, gente. Olha o princípio de igualdade. Olha aqui o princípio de igualdade. X menos 2 ao quadrado, dando 3 ao quadrado. Como eu resolvo isso daqui? Cara, isso daqui só pode ser verdade se esse x menos 2 for igual a 3. É ou não é? Porque se x menos 2 for igual a 3, eu vou ter 3 ao quadrado de um lado e 3 ao quadrado do outro. Só que qual o número que eu posso trocar aqui, ó, para fazer esse x menos 2 dar justamente 3?
Só tem dois números que fazem isso ser verdade. Quais números são esses? Quais números são esses? Ou x menos 2 é igual a 3, e, portanto, x é igual a 5, ou x menos 2 é igual a menos 3, e, portanto, x é igual a menos 1. Beleza? Então, olha só, as soluções são x menos 2 igual a 3, e isso daqui vai implicar que o x é igual a 5, ou x menos 2 é igual a menos 3, e, portanto, o x é igual a menos 1. E aqui estão as duas soluções da minha equação original. Como você resolveu essas duas? Como você resolveu essa equação e encontrou esses dois números? Você usou a fórmula de Bhaskara? Não. Você transformou utilizando esse método aqui, o que eu chamo de completar ao quadrado, beleza? E pegou uma equação que não era, a princípio, uma equação desse tipo, transformou ela numa equação desse tipo e acabou de encontrar os valores. X igual a menos 1 e x igual a 5. Perceba ainda o seguinte, gente. Perceba ainda o seguinte, que eu sei que nem todo mundo tem essa visão geométrica tão apurada. Imagine que você só chegou aqui, ó, acabou de perceber tudo isso que eu fiz até esse ponto aqui, ó. Até esse ponto aqui. E aí você chegou nessa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 4x, beleza? Mais 4 igual a 9. Você chegou nesse ponto aqui, você percebeu que era só somar mais 9 dos dois lados, e depois você fez esse passo aqui, que é escrever isso aqui como o quadrado de x menos 2. Isso daqui igual a 9. Como você também consegue resolver isso se você não utilizar o princípio da igualdade? Veja que aqui eu utilizei o tempo todo o princípio da igualdade. Mas se eu não quiser utilizar o princípio da igualdade, eu posso fazer o seguinte. Tem um quadrado aqui, beleza? E eu quero sumir com esse quadrado, o que eu faço? Tiro a raiz quadrada. Se eu tirar a raiz quadrada aqui e tirar a raiz quadrada aqui, esse 2, que é o quadrado, e a raiz quadrada, eles somem, né? Um é o inverso do outro. Elevar um número ao quadrado e depois tirar a raiz quadrada, você volta no mesmo número, porque são operações inversas. É igual somar um número e tirar aquele mesmo número. São operações inversas. Então, quando eu faço isso, eu corto. Concorda? Eu corto esse 2 com essa raiz. De fato, eu fico com x menos 2. E aí eu tenho que tirar a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é dois números, ou 3 ou menos 3, beleza? Por quê? 3 ao quadrado, 9. Menos 3 ao quadrado, também 9. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a mais ou menos 3. Esse mais ou menos aqui não é aquele mais ou menos do nosso português coloquial. Ah, é mais ou menos 1,5. Não. Esse mais ou menos 1,5 quer dizer, na verdade, no português científico, aproximadamente. Quando nós utilizamos na matemática o mais ou menos, não é o aproximadamente. Significa um é o mais e o outro é o menos. Mais ou menos. O mais e o menos. Se eu quisesse usar mais ou menos naquele sentido coloquial, eu usaria a palavra aproximadamente. Isso daqui não quer dizer aproximadamente. Isso aqui quer dizer um é o mais e o outro é o menos. Ou seja, são duas equações que você precisa resolver, uma com mais e a outra com menos. Quando você resolve essas duas equações, você tem a primeira equação, x menos 2 igual a mais 3. Uma você usa o mais, a outra você usa o menos. Passa esse 2 para lá, você vai ter x é igual a 3 mais 2 e, portanto, x igual a 5, que é o resultado que nós encontramos aqui. A segunda é quando eu uso o menos. Quando eu uso menos, eu vou ter x menos 2 igual a menos 3, beleza? Então, passa para lá, eu vou ter x é igual a 2 menos 3. Isso daqui implica que x é igual a menos 1. Então, são de novo as duas soluções para a minha equação. X igual a menos 1 e x igual a 5. Nós resolvemos essa equação como, gente? Você usou a fórmula de Bhaskara? Não. Você aplicou esse método que nós chamamos de completar quadrado. Já já eu vou te mostrar que, no fundo, a fórmula de Bhaskara nada mais é do que aplicar esse método numa equação geral. Beleza? Mas eu não vou fazer isso com você agora, porque eu sei que exige uma preparação. Você precisa fazer mais alguns exemplos desses completar aqui quadrado
para você conseguir sedimentar, para você conseguir solidificar a sua base e conseguir, a partir dessa base sólida, atacar o caso geral. Não vou fazer isso com você agora, mas nós vamos continuar fazendo mais alguns exemplos desse completar o quadrado. Então, não perde nada, continua conosco nessa playlist, porque nas próximas aulas nós vamos fazer mais alguns exemplos. Antes de você ir embora, dá uma olhada aí embaixo, porque eu sempre deixo alguns links com livros para você aprofundar os seus conhecimentos ou links de materiais que são de uso diário dos estudantes. Comprando esses links, você apoia o nosso canal, faz ele crescer sem pagar nada além do que aquilo que você quer comprar. Vem comigo, porque aqui é o lugar de você se tornar um hacker de verdade. Então, vem!